Alegria, amigos, sou o professor Bonfim. Você que vai fazer as provas, essa aula aqui especialmente não dá para meus amigos do Cefac, né? Nem do CAAC. Mas quem for fazer a prova da ESA, da Escola Naval, do Corpo de Bombeiros pela UERJ, né? CFO, CBMERJ, essa aula é bem forte, da Academia da Força Aérea, porque é uma matéria de terceiro ano do ensino médio, que é Geometria Analítica. Geometria Analítica vai ser a junção de duas geometrias, plana e espacial. Por isso, Geometria Analítica. Então, se inscreva no canal, ative as notificações aqui se quiser saber tudo sobre matemática, mas também a Valbizu. Desde o dia 5 de janeiro eu venho fazendo aulas de matemática especiais. Então, essa é a última aula de matemática. Então, quer dizer, tem aulas completas. Tu está estudando sozinho? Quem disse que você está estudando sozinho? Quem disse que você está sozinho? Estamos juntos na missão, tá? Vamos lá, pessoal. Eu começo com o plano cartesiano, falando do meu eixo de Argand-Rauss, né? XY. Trabalharemos quadrantes, né? 4, porque a reta ela é infinita, ó. Então, 1, 2, 3, 4 quadrantes. E esses elementos são importantes quando estudaremos o sinal. Por exemplo, o eixo X e o eixo Y. O eixo X é positivo, lembrando que o zero não é positivo e negativo, é um termo neutro, separa os dois negativos. Então, daqui para cá positivos, daqui para cá negativos, daqui para cá positivos. No primeiro quadrante eu tenho positivo, positivo, x e y, coordenada positivas, né? O x abscissas e y coordenadas. Positivo, positivo. Já aqui no eixo, no segundo quadrante, eu já tenho negativo, positivo. Terceiro quadrante, aqui, terceiro quadrante, negativo, negativo. Quarto quadrante, x positivo, y negativo. É importante falar sobre isso porque cada ponto P no plano cartesiano corresponde a um par ordenado. Então, um ponto qualquer, vamos supor que esteja no primeiro quadrante, esse ponto, ponto P, ele tem o par ordenado x, y, não é isso? E esses eixos orientados são dispostos ortogonalmente, dando a divisão que chamamos de planos por partes, né? Dessa forma, tá? A distância entre dois pontos é a primeira fórmula que vamos falar, tá? Eu tenho aqui um ponto A e um ponto B, vamos supor aqui. Eu tenho o ponto A e aqui o ponto B. E eu quero saber a distância do ponto AB. Fórmula muito importante, muito usada em tudo. Vou fazer a prova do EAR, né? Sargento da Aeronáutica também pega. Olha lá, XB, YB, XA, YA. A distância entre dois pontos é exatamente, chama-se a medida do segmento da reta AB, né? Que vai dar o ponto B, vai dar uma linha reta, né? Então essa distância de AB, eu posso dizer o seguinte, ela na verdade é a variação de x ao quadrado mais a variação de y ao quadrado. A ordem não importa, mas a distância AB, vou chamar aqui de distância AB, vai ser xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado. Elegante? Essa vai ser a distância entre dois pontos. Muito importante relação, tá? Observe. Xananã, olha lá. Calcular as distâncias entre o ponto A e B, sendo o ponto A menos 1 e 4 e o ponto B 3 e 2. Então a distância vai ser a variação, né, de x com a variação de y. Então olha lá, menos 1, menos 3,
menos 1 com menos 3 ao quadrado, mais 4 menos 2, segue essa ordem. Não tem problema nenhum, porque vai elevar ao quadrado. E todo número elevado ao quadrado vai dar positivo. É isso? Menos 1 com menos 3 vai dar 4. 4 menos 2 vai 2. Então, essa distância aqui vai ser o quê? 16, que é 4 ao quadrado, mais 2 ao quadrado, 4. Então, a distância vai ser raiz quadrada de 20. A distância será 2 raiz de 5. Unidades de comprimento. Né? Não sabemos se é centímetro, metro, mas trabalha assim. Ok, amigos? Muito bem. Xananá. Outra relação é o ponto médio. Tá? Para calcular o ponto médio entre dois pontos, é somente fazer a média aritmética. Né? Então, tem aqui os pontos. Ponto P. Aqui eu tenho um ponto Q. O ponto médio M vai ser exatamente XP mais XQ sobre 2, YP mais YQ sobre 2. Para calcular o ponto médio entre dois pontos. Sabendo isso, eu consigo calcular tranquilamente. Por exemplo, vamos supor que o ponto A seja 0 e menos 2. Certinho? Ou melhor, 0 e 4. Fica número redondo. E o ponto B, 0 e 4, fica 2 menos 6. Qual é o ponto médio de AB? Vou lá e somo. 0 mais 2 sobre 2. 2 menos 6 sobre 2. Ponto médio, 0 mais 2, 2. 2 vezes por 2, 1. 2 menos 6, menos 4. Menos 4 vezes por 2, menos 2. Para lá. O ponto médio, 1 e menos 2. Vê se ficou dúvida. Tranquilo, né, amigos? A aplicação de ponto médio é muito interessante. Vamos agora estudar equação geral da reta. Equação geral da reta, né? Muito importante o estudo da reta. Pode-se estabelecer uma equação geral de uma reta a partir da condição de alinhamento entre três pontos. Então, três pontos alinhados, você consegue achar a equação geral da reta. Faz o determinante deles. O que você faz? Três pontos quaisquer. X1, Y1, X2, Y2, X3, Y3. Para que seja um determinante, uma matriz quadrada, né, para a gente poder achar esse valor, o que eu faço? É só você duplicar e colocar aqui 1, 1, 1. Então a condição de alinhamento é que o determinante seja nulo. No determinante, eu vou fazer as multiplicações. Então, para cá, então x1, y1, y2. Para cá, ó, vai duplicando, né? Faz a multiplicação. 3 setos para cá, 3 para cá. Só que aqui, quando eu faço dessa forma, eu tenho que duplicar as equações. Lembra disso? Então, fazendo determinante, eu consigo achar a seguinte relação. Seja U1, U2, então fica assim. X1, X2, mais X2, Y3, mais X3, Y1. Para cá, são 3 por 3, né? 3 linhas, 3 colunas. Vai ter que ter 3 setas para cá, 3 para cá. Então, ó, pan. Para cá, o
sinal. Então, para cá, menos x3, y3. Menos x1, olha lá, y3. Menos x2, y1. Igual a zero. Então, eu faço a condição do determinante. A equação geral, eu posso reduzir a equação. Pegar a equação e, ó, condensar. Ok? Bom, tendo a equação geral da reta, você consegue chegar na reduzida. Digamos aqui, eu tenho uma equação desse jeito. 3x mais 5y mais 1 igual a zero. Essa é uma equação geral de uma reta qualquer. Para passar para a reduzida, é só você isolar o y. Isola o y, quem não foi para o outro lado. Então, lá menos 3x menos 1. Divide todo mundo por 5. Então, fica menos 3x menos 1 sobre 5. Menos 3x sobre 5 menos 1 sobre 5. Essa é a equação reduzida da reta. Onde esse carinha aqui é o meu coeficiente angular. Quando o coeficiente angular da reta for negativo, ela é uma função decrescente. Lembra lá de função, equação da reta? E coeficiente linear menos 1/5, então ele corta embaixo. Então, é uma reta que está lá embaixo e já corta embaixo. Então, quer dizer, bem decadente. Ok? Aqui, amigos, vamos verificar essa questão aqui de reta e ponto, né? Verifique se o ponto A, 2 e 2, pertence à reta de equação 2x mais 3y menos 10 igual a zero. A equação aqui está na sua forma geral, né? Então, para que seja verificado, é o seguinte. Aqui é x e aqui é o y do ponto A, não é isso? Se esse ponto pertence à reta, substitui. Se der zero, é. Vamos lá. 2 vezes 2 mais 3 vezes 2 menos 10 igual a zero. 2 vezes 2, 4. 3 vezes 2, 6. Menos 10 igual a zero. 10 menos 10 igual a zero. Logo, o ponto A pertence à reta. Elegante? Muito bem. A reta do plano cartesiano vai ter aqueles bisus que eu falei, ó, y é igual a mx mais n. Então o m vai ter uma relação. Se o m for positivo, significa que a reta é assim e ela é crescente. Se o m for negativo, a reta vai ser assim e vai ser decrescente. O m nada mais é que a variação de y pela variação de x. Então, dois pontos não definem uma reta, como a gente viu. São alinhados, a gente bota eles ali no ponto e resolve. Então, pega lá a variação de y A menos yb, divididos por xa menos xb, e você acha o coeficiente angular. Beleza? Xananá. Xananá. Vamos praticar aqui, amigos. Vamos lá, hein? Determine a equação da reta que passa pelo ponto P do igual a 2 e 5 e que tem a inclinação de 60 graus em relação à reta, os eixos coordenados, né? Então, uma outra relação é o seguinte, o m, que é o coeficiente angular, também é igual a tangente de alfa. Alfa é o ângulo que a reta faz com o eixo x. Então, amigos, eu já tenho como achar. Se a tangente alfa é 60, vamos lá. M é igual a tangente de 60 graus. Tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. É isso? Toda reta vai ser da forma y igual a mx mais n.
Então já sei quem é n. m é raiz de 3. Para achar o n, eu substituo o ponto da reta. Olha lá o ponto. O x é 2 e o y é 5. Então, 5 raiz de 3 vezes 2 mais n. n vai ser 5 menos 2 raiz de 3. Elegante? O que eu faço? Joga lá na relação. Ou você deixa na fórmula geral, porque ele falou determinar a equação da reta. Ele não disse que é reduzir nem nada disso. Mas será alguma coisa do gênero. Y é igual a raiz de 3x mais 5 menos 2 raiz de 3. Como a nossa prova é objetiva, tirando a prova do corpo de bombeiros da UERJ, que é discursiva, né? Mas essa questão, geometria analítica também cai no primeiro exame de qualificação, no segundo também. Pode cair, mas aí eu analiso. Aí você, de acordo com as opções, o que eu posso fazer? Posso jogar tudo para um lado só também. Quer dizer o seguinte, que raiz de 3x menos y mais 5 menos 2 raiz de 3 igual a 0. Entendeu? E o que fica mais fácil, e o que fica mais elegante, vai depender das opções. Muito bom, viu? Xananá. Xananá. As retas, né, podem estar disponíveis no espaço, paralelas umas às outras, concorrentes, né? Se concorrentes, pode ser perpendicular ou não, vai depender do ângulo entre elas. Mas aí vai observar, retas perpendiculares formam um ângulo de 90 graus, não é isso? Retas ortogonais formam um ângulo de 90 graus também, mas no plano em que coincidem, ok? Então é 90 graus também, ok? Muito bom. Uma reta, quando for paralela a outra, eu digo, né? R e S são paralelas se somente se MR igual a MS. Porque se paralelas, elas vão ter o mesmo ângulo, tá? Agora, se a reta R e S forem perpendiculares, elas formam ângulos de 90 graus entre si. Sendo assim, MR vezes MS é igual a menos 1. O coeficiente angular de uma vai ser o inverso simétrico da outra. Agora, nos casos concorrentes, coincidentes, paralelos também, eu posso trabalhar dessa forma, tá? Então observa ali, vamos supor R da seguinte forma. Eu vou botar na equação geral, porque a gente tem que estudar uma situação mais complexa. Então vai ser A1x mais B1y mais C1 igual a 0, na geral. Ok? S A2x mais B2y mais C2 igual a 0. Concorrentes. Concorrentes se intersectam num ponto, né? Se forem concorrentes, o que vai acontecer? Haverá uma proporção entre elas. É interessante esse bizu. Então, A1 sobre A2 será diferente de B1 sobre B2. Beleza? Se coincidentes, aqui vai ser diferente igual. Guardou? Diferente igual. C1, C2. Essa relação de coincidentes, concorrência ajuda bastante, porque essas palavrinhas mágicas, às vezes na questão tu não precisa nem desenhar uma a outra, né? E você precisa identificar o que é. Aí tu ponto. Coincidente, vai ter essa relação aqui. O outro caso, tendo os mesmos valores, vai ser as paralelas.
Paralela já é diferente, vai ser igual ou diferente, tá bom? Então vai ser, ó lá, 1 sobre A2, B1 sobre B2, C1 sobre C2. Então, paralelas igual ou diferente. A1 sobre A2 igual a B1 sobre B2, diferente de C1 sobre C2. Relação importante. Ok, amigos? Muito bom. Xananã. Esse é o tipo de questão, amigos. Olha lá. Qual é a posição relativa das retas? Ele está perguntando se ela é coincidente, se é concorrente, paralela, né? Vamos lá. Vou pegar ali e vou ver o que acontece. 1 sobre 4, 2 sobre 8, 3 sobre 10. Bom, 1/4 eu consigo simplificar aqui 2/8 e transformar 2/8 em 1/4. Então eu consigo ali 1/4, 1/4, 3 décimos. Trabalhando só aqui os coeficientes, certo? Então olha lá, esse é igual a esse, mas não é igual a esse. Então eu digo que é o quê? Diferente. Que caso é esse? É o caso em que a reta vai ser paralela. A posição relativa entre elas é paralela. Paralelismo. Muito bom. Xananã, olha lá. Distância de um ponto à reta. A menor distância entre dois pontos é uma linha reta. Então, um ponto qualquer da reta. Então, um ponto ali. Uma reta tem infinitos pontos. Então, tem uma fórmula também poderosa. A distância de ponto à reta vai ser exatamente o seguinte. Digamos que a reta R seja AX mais BY mais C igual a zero. Equação geral da reta. Distância de ponto à reta vai ser AX0 mais BY0 mais C. Módulo disso, por quê? Distância. O sinal não importa. Distância, o módulo é valor positivo. Divididos pela raiz de A ao quadrado mais B ao quadrado, que são os coeficientes de A, de x e y. Essa é a fórmula da distância de ponto à reta. Elegante? Muito bom. Xananá. Xananá, olha lá. Determine a distância entre a reta R e o ponto P. Então, a reta R é essa reta aqui, está na forma geral. Aplicação de fórmula, né? Então, vamos lá. Ó, quando não tem nada à frente do x, tem sim. Quem é? O 1, né? Então, a distância de ponto à reta vai ser o quê? 1 vezes x0. x0 é o ponto. Então, vezes 2, mais 2 vezes y, menos 14. Raiz de... Aí são os coeficientes, tá? 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Sendo assim, 2, 2, 4, 4 menos 14, módulo de menos 10. Por isso, o módulo, ó, o bizu aí, ó, deu negativo, mas distância negativa não tem. Né? É um valor escalar, né? Menos 10. E embaixo? Embaixo vai dar 5, porque ó, 2 ao quadrado 4, mais 1, raiz de 5. Então aqui é 10 sobre raiz de 5. Eu posso, por elegância matemática, racionalizar, mas eu poderia deixar assim mesmo. Racionaliza. 10 raiz de 5 sobre 5. Racionalizando, eu multiplico por raiz de 5 em cima e embaixo, tá? Aí raiz de 5 com raiz de 5 multiplicados, raiz de 25, que dá 5. Só tudo que faz embaixo tem que fazer em cima. Então, verbo por verbo, 2 raiz de 5. Unidades de comprimento. Elegante? Xananá.
Vamos lá, pessoal, circunferência, último tópico da nossa aula, né? A geometria analítica ela é bem elegante, né? Tem um estudo à parte, que é o estudo das cônicas, que é entre elipse, hipérbole, né? Paraboloide, hiperboloide, vai só piorando. Mas no ensino médio iremos até a circunferência. Mas elipse, cara, mas é um estudo particular, elipse, hipérbole, né? Parábola, mas você vai estudar a função do segundo grau de um outro ângulo. Então, circunferência do seu centro até a extremidade sempre vai ser uma constante que chamamos de raio, tá? Então, no ponto de vista da geometria euclidiana, uma circunferência com centro no ponto vai ter sempre o raio como função, né? E o lugar geométrico de todos os pontos de x, y desse mesmo localizado da distância do raio ao centro. Então, fazendo a distância de ponto do centro, né, que eu chamo centro zero, ao ponto P, vai ser sempre quem? R. R vai ser a distância de x menos a ao quadrado, y menos b ao quadrado. Como eu sei que circunferência é isso, segundo a geometria euclidiana, então qualquer ponto aqui, distanciando do seu centro, sempre vai dar raio. Então, aí definimos o que? A equação da circunferência. A gente só ajeita, mas a equação da circunferência é exatamente essa. X menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. O a e o b são os centros da circunferência. Ok? Muito bom. Xananá. Vamos lá. Determine a equação da circunferência de centro 1 e 5 e raio 2. Bom, essa é a equação da circunferência é x menos x0 ao quadrado mais y menos y0 ao quadrado igual a r ao quadrado. Então, substituo. O centro é o x, y, 0, a e b, né? Então, fica x menos 1 ao quadrado mais y menos 5 ao quadrado. Se o raio é 2, então 4. Olha a equação aí da circunferência. Beleza? Eu posso abrir essa equação da circunferência, deixar na forma geral. Mas aí tem elegância. Quadrado primeiro, menos 2 vezes pelo segundo, mais quadrado segundo. Quadrado primeiro, menos 2 vezes pelo segundo, então menos 10y, mais quadrado segundo igual a 4. 25, 26, então posso só deixar com elegância x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2x, menos 10y, 25, né? Menos 22, então mais 22 igual a 0. Essa aqui é a equação geral da reta e já aplicando direto a fórmula, a equação reduzida da reta. Espero ter podido apoiar a sua missão, acrescentar aí um pingo de energia na sua vitória, né? Nada é impossível, meus amigos. Lembro até hoje, quando eu estudei esse assunto, geometria analítica. Geometria analítica eu estudava muito com os livros do Gelsiese. Virava à noite matando, né? Quando eu fui ter no colégio, eu já tinha um olhar clínico, né? Geometria analítica já estava no sangue. Mas fingia que não sabia. Tem até aluno que é terrível. Não, eu sei muito. Até hoje eu estou aprendendo. E preciso aprender mais, né? Mas tem dessas coisas, né? E eu já tinha estudado porque eu queria passar para a AFA. Estudei 3 anos no ensino médio sozinho ali, montarava. Ia para casa, estudava, né? Nada de perder tempo com coisa inútil, novela, não. Jogava futebol assim às vezes aos domingos. Às vezes não. Namorava sábado e domingo, depois realmente. No ano da AFA, no meu 3º ano, era só o domingo, às vezes nem domingo, enfim, perdi a namorada. Mas passei para a AFA. Lição dada e missão cumprida. Tem que ter foco, né? Se for uma dúvida, amigos, obrigado pelo carinho. Fiquem atentos aos bizus aí. E fechou o nosso ciclo de aulas aí de matemática. Fora isso, é aprofundamento ninja. Fiquem atentos lá nos vídeos. Não esquece de dar like aí no vídeo aí também. Se inscrever no canal do Curso TI.
Para você ficar sempre atento a todas as missões. E toda aula é importante. Às vezes pode estar com outro nome, mas lhe serve, hein? Caveira, salve o homem!